Falando sobre notícias nacionais, 8h35. Repita. 8h35, porque o ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, gente, voltou a ser elegível, olha só. Olha. Com a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as condenações do político na Lava Jato. Gilmar Mendes estendeu aí a Disseu os efeitos da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em processos contra Lula e anulou também os atos processuais assinados por Moro em ações contra o ex-ministro da Casa Civil. Com isso, José Disseu volta a ter condições de disputar funções eletivas, como aí a disputa de deputado federal, que ele já exerceu durante os anos de 91 a 2005. Pois é, pessoal, o José Disseu, ele é a cara da corrupção do PT. A cara da corrupção do PT é José Disseu. Ele esteve no Mensalão, esteve na Lava Jato. Antigamente tinha uma figura política aqui, não política, ligado a políticos aqui no Rio Grande do Norte, que eu não vou dizer o nome, eu vou poupar porque já saiu da cena. Não vou, dessa vez eu não vou dizer não, mas que quando se falava, tem algum crime aqui, algum esquema de falcatrua no Rio Grande do Norte. Estava no meio. Se o nome de fulano de tal não está no meio, ou não teve corrupção, ou não investigaram direito. O nosso editor aqui, Isaac Lira, que era repórter comigo aqui na tribuna na época, provavelmente vai lembrar de quem eu estou falando. Mas é exatamente com relação ao PT com José Disseu. Onde tinha uma maracutaia de José Disseu, tinha o maracutaia do PT, tinha José Disseu no meio. E é bom que a gente deixe claro para a população, o fato de José Disseu ter retomado seus direitos políticos não é porque ele foi inocentado, pessoal, é porque o processo da Lava Jato foram apontados vícios no processo da Lava Jato, vícios que são questionáveis, inclusive pelo próprio senador Sérgio Moro, à época juiz, que condenou José Disseu. Nenhum momento foram refutadas provas, a autoria dos crimes, nada disso, com ninguém da Lava Jato. Não houve alguém que devolveu dinheiro só para... Eu minto tanto na minha delação que eu vou devolver aqui alguns milhões de reais. Não aconteceu isso. José Disseu, ele é um corrupto. Ele é um corrupto, assim como todas as pessoas que foram condenadas na Lava Jato. Ninguém foi inocentado. O que aconteceu foram que os processos saíram do Supremo e foram para a primeira instância, e alguns deles tiveram que mudar de foro e alguns tiveram vícios processuais. Então não houve uma descondenação. Eles foram somente, tiveram uma mudança no trâmite jurídico. E, dito isso, José Disseu é candidato, mas para ele ser eleito alguém tem que votar. Então, a população que vota em José Disseu merece nada menos do que José Disseu em qualquer cargo eletivo novamente. E lembrando que ele volta para a cena política há 2 anos da disputa que ele pode ser um candidato a deputado federal. José Disseu, que os mais novos não vão lembrar, mas em 2003 ele era o cara do governo Lula. Ele foi o chefe da Casa Civil. Você está falando 2003 ou 2024? Exatamente. 2024 ele manda muito, mas em 2023 ele tinha o cargo de chefe do gabinete. Só não tem isso. Só não tem um cargo. Porque José Disseu, ele mandou no PT abertamente, a partir de 2003, era o cara e era muito admirado, José Disseu, por toda a cena política brasileira. Nesse momento ele retorna, muitas pessoas não vão lembrar, que já faz o quê? 21 anos, quase 20 anos, que José Disseu está afastado da cena, né? Mas, infelizmente, está de volta aí. Bom para a gente ver que o nosso sistema judiciário tem muito que melhorar. O juiz Sérgio Moro se pronunciou nas redes sociais, até para embasar o comentário de Virgínia. Ele disse: não existe base convincente para a anulação da condenação de José Disseu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por 3 instâncias, inclusive pelo STJ. Segundo esses julgados, há prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam de concluio? Pergunta ele. Um concluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia. O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula. Finaliza aí Sérgio Moro, juiz que era responsável pela Lava Jato. Mas foi uma brecha jurídica aí que fez o ministro Gilmar Mendes não levar em consideração a questão das provas, né, Júlio Pinheiro, e trabalhar e basear a sua decisão em falhas processuais. É isso que aconteceu nesse processo. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República tinha sido contrária também ao pedido da defesa do ex-ministro José Disseu para anular essas condenações impostas a ele.
Então já havia um parecer contrário da Procuradoria e mesmo assim o ministro Gilmar Mendes tomou a decisão. É mais uma decisão monocrática, né, Júlio Pinheiro, para a gente trazer aqui para o nosso caderninho de decisões monocráticas polêmicas que estão instaladas no Brasil nesse momento. Vamos acompanhar um outro processo paralelo, que é a possibilidade de revisão aí dessas decisões que o Congresso está discutindo. É mais uma que entra para argumentar, para servir de argumentos para a votação dessa matéria no Congresso Nacional. Com relação a José Disseu, ele ainda é uma das figuras mais próximas do presidente Lula. Os dois se admiram, né, Júlio? Eles têm uma amizade e uma admiração mútua um pelo outro. Eu, inclusive, já ontem assisti a declarações de entrevistas do próprio José Disseu, ele dizendo que vai trabalhar agora para a reeleição do presidente Lula. O foco dele nesse momento é fazer com que o presidente Lula vá para uma disputa de reeleição em 2026 e que ele vai anunciar se é candidato à Câmara Federal no final de 2025. Ele até já estabeleceu prazos para fazer esse anúncio oficialmente. Mas ele ganha as condições aí eleitorais, ele está livre para ser candidato em 2026, possivelmente pelo estado de São Paulo. O domicílio eleitoral dele é lá, né? Provavelmente. É em São Paulo. Ele deve ser candidato a uma das vagas da Câmara Federal por São Paulo e tem, sim, muita proximidade com o presidente da República. Então, hoje a decisão de Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, é festejada, não só em tom de alívio, tanto por Disseu quanto pelo presidente Lula. Muito bem, 8h42. Repita.